Irmão Raildo, é o seguinte, eu quero ler contigo no verso 27, no capítulo 3 de Romanos. O apóstolo Paulo, ele faz uma pergunta, ele mesmo responde, ele mesmo coloca o texto e ele mesmo resume o texto. Amém? Veja só no verso 27, capítulo 3 de Romanos. Onde está logo a jactância? É excluída. Ele mesmo diz que onde está a jactância? Ele mesmo responde, foi excluída. É excluída. E ele continua fazendo a pergunta, por qual lei? E ele mesmo vai responder. Ele continua fazendo duas perguntas que a jactância foi excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. A jactância foi excluída. A vantagem dos judeus foi excluída. Certo. Por qual lei? Das obras? Claro que não. E ele diz pela lei da fé. Louvado seja Deus. Note bem aqui no verso 28, que é muito importante, que vai trazer o resumo de tudo isso que nós precisamos saber. Sobre a justificação, que nós somos justos, preste bem atenção, que Deus justifica o pecador. Note bem aqui no verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Viu? Olha a resposta que o apóstolo Paulo traz para nós. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. O homem que ele se refere tanto aos judeus como aos gentios, mas ele está pregando para os judeus. O apóstolo Paulo está de cara a cara com os judeus e também de cara a cara com os gentios. Essa mensagem ela serve tanto para os judeus como para os gentios, certo? Vamos para o verso 29, que também é muito importante. Eu quero que você foque nesse texto bem aqui. É porventura Deus somente dos judeus? Ele mesmo faz a pergunta e ele vai responder. E não é também dos gentios? Ele está dizendo Deus não é somente também para os judeus e também para os gentios? E a resposta que ele traz para nós é também dos gentios, certamente. Ele está esclarecendo que Deus é tanto para os judeus como para os gentios. Ele havia respondido aqui, onde está a jactância? Foi excluída. Foi excluída. Por qual lei? Das obras? Claro que não, mas pela lei da fé. E ele vai falar aqui no verso 30, que também é muito importante. Se Deus é um só, veja só, se Deus é um só, tanto para os judeus como para os gentios, o que Deus faz tanto para os judeus como os gentios? Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Está aqui, ó. É como se o apóstolo Paulo dissesse assim: se Deus é um sozinho, que justifica pela fé os judeus e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei, porque a lei foi aplicada para os judeus e a fé se aplica para os gentios. E agora a fé também se aplica tanto para os judeus como para os gentios. E agora a lei não é aplicada para os gentios, porque nenhum homem pode ser justo pelas obras da lei. E pelas obras da lei ninguém consegue se salvar. O apóstolo Paulo havia dito que pela lei ninguém é justo, mas sim pela fé. E nós somos salvos pela fé, porque Deus justifica o pecador pela fé. Tu quer ver aqui em Gálatas, no capítulo 17, ou seja, no capítulo 3, especialmente no verso 8. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Deus fez uma promessa lá no Antigo Testamento,
que havia de justificar os gentios pela fé em Jesus Cristo, que ele está esclarecendo aqui, como eu li agora há pouco. Olha só no verso 16, no capítulo 2. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, foi o que eu disse. O homem não pode ser justo diante de Deus pela lei, tá? Mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Então nós somos justificados perante a Deus pela fé em Jesus Cristo. Nós somos justos perante a Deus pela fé em Jesus Cristo, porque nós temos crido para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Ele repete 2 vezes: porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ele está esclarecendo que pelas obras da lei nem os judeus e nem os gentios pode ser justo diante de Deus. A justificação é pela fé em Jesus Cristo, porque Deus havia feito a promessa no Antigo Testamento que havia de justificar o pecador mediante o sacrifício de Cristo, mediante a fé em Jesus Cristo. Tá certo? Então, no verso 21, ele diz aqui: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Se alguém tenta se justificar pelas obras da lei, significa que Cristo morreu em vão. É isso que ele está dizendo aqui. Então, nós alcançamos a salvação pela fé de Cristo, pela fé em Jesus Cristo, porque de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Por quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por meio de Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. E se sois de Cristo, então sois também descendência de Abraão e herança, ou seja, herdeiro conforme a promessa. Qual é a promessa para nós? É Jesus Cristo. Agora nós temos que fazer o quê? Viver no Espírito, andar no Espírito, não segundo a carne. Porque aqueles que andam segundo a carne são aqueles que estão debaixo de maldição, tá? Debaixo de maldição da lei. Mas agora nós somos da graça, nós fomos salvos pela graça. Por isso que ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu quero focar contigo no verso 16, no capítulo 5 de Gálatas. O apóstolo Paulo orienta para nós: digo, porém, andai em espírito. Andai em espírito. Porque quando nós andamos no espírito, nós vamos produzir o amor, mansidão, fé, longanimidade. Mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. Eu estou lendo aqui no verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, tá? Porque pela lei ninguém pode ser justo. Ninguém pode ser justificado pela lei, mas sim pela fé de Cristo. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões, concupiscência. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha só, nós temos que andar no Espírito, porque as nossas paixões foram crucificadas com Cristo. Agora o amor de Deus é aplicado em nós, certo? Porque andamos no Espírito e vivemos no Espírito. Porque contra estas coisas não há lei, aqueles que andam segundo a carne, certo? E tem mais, o apóstolo Paulo esclarece para nós: aqueles que são da carne são filhos de Agar, são filhos de Ismael, que são de Jerusalém, Jerusalém terrena. São estes que tentam se justificar pelas obras da lei, certo? Mas ele vai dizer: aqueles que tentam se justificar pelas obras da lei estão separados de Cristo e da graça têm caído, né? É evidente que pela lei ninguém é justo diante de Deus. Ninguém é justo diante de Deus, mas o justo viverá da fé. E aqueles que vivem pela fé são filhos de Abraão, são aqueles que andam segundo o Espírito.
Os que são da fé são filhos de Abraão, que são aceitos por Deus em Cristo Jesus. É o que vive no Espírito, que anda no Espírito. Porque contra estas coisas não há lei. Dá para entender, irmão Railton? Os que são da lei estão debaixo de maldição. Estão tentando se salvar. Mas aqueles que vêm para Cristo, estáis firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Porque Cristo nos resgatou da maldição da lei. Agora andamos no Espírito, vivemos no Espírito, somos de fato filhos de Abraão, andamos na fé, somos da promessa, onde Deus havia feito a promessa que havia de justificar o pecador por meio de Cristo, pela fé de Cristo. Tá certo? Um abraço para ti. Então, mais uma vez, eu quero te lembrar que o texto diz assim: estáis separados de Cristo, da graça tende caído, vós que tenta se justificar pelas obras da lei. Tá bom? Então, nós temos que entender para que é que serve a lei. Logo para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. Deus fez a promessa que havia de enviar o Senhor Jesus para nos resgatar da maldição da lei, porque a lei ela foi aplicada para os judeus por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da transgressão que os judeus havia transgredido o mandamento de Deus, tinha quebrado os mandamentos do Senhor. Por isso que ele deu essa lei para os judeus, mas não foi aplicado para os gentios, tá certo? Agora, Deus, pela promessa, ele envia Jesus Cristo, se aplica para os gentios e nós fomos salvos mediante ao sacrifício de Cristo, pela graça sois salvos. Amém?